A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que me ouvem e me vê por este vídeo. Eu gostaria de deixar mais uma porção da palavra de Deus para o meu e para o teu coração, na certeza que o Espírito Santo ele vai falar comigo e contigo através da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de falar sobre Elias. Nós falamos algumas coisas no dia de ontem e eu gostaria de dar sequência através de um versículo que me chamou muita atenção, que é o versículo de número 30 de 1 Reis, o capítulo de número 18, e o versículo de número 30 que nos diz da seguinte forma: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou e chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, ou então reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Essa é uma passagem muito interessante, que nós aprendemos algumas situações que nós podemos trazer para os nossos dias e para as nossas vidas também. A Bíblia nos diz que este moço Elias era um homem que ele tinha uma comunhão com Deus, tinha uma intimidade com Deus, e como ele estava vendo que o povo de Israel estava totalmente com um declínio espiritual, totalmente defasado, totalmente destruído, o povo de Israel não se aproximava, não se achegava, não buscava mais a Deus. Então Elias, vendo aquela situação, ele não se conformava, sendo o rei Acabe na época, o rei de Israel, e outro ditador também que não se preocupava mais em buscar ao Senhor, uma da vez que ele havia se afastado. Então Elias agora ele faz um desafio ao rei Acabe, desafiando os profetas de Baal, os profetas de Jezabel. E é interessante que este moço, Elias, ele chega o desafiando, confiando inteiramente no Senhor. Mas é interessante que essa confiança de Elias é uma confiança que não deixa ele em dúvida, é uma confiança que ele não fica receoso, que quando ele reúne todo o povo de Israel, aí ele diz para o povo de Israel: até quando cocheareis em dois pensamentos? Ele então faz o desafio dizendo para que os profetas de Baal e os profetas de Azera fizessem um sacrifício, fizesse o altar deles e clamasse ao Deus deles. O Deus que respondesse com fogo seria Deus, o Deus de Israel. E a Bíblia nos diz que aqueles profetas começaram a clamar, começaram a se cortar, começaram a fazer de tudo para que Baal respondesse. E Elias, vendo que nada acontecia, como a multidão também via, Elias começa a ter mesmo a zombar. Elias diz para eles: grita mais alto. Quem sabe Baal ele foi fazer uma viagem, quem sabe Baal ele está dormindo, então gritem mais alto. A Bíblia nos diz no capítulo 18 mesmo que Elias chega num certo momento, ao ponto do meio-dia, Elias fala: agora basta, agora é a minha vez de clamar ao meu Deus. É muita ousadia e autoridade de quem confia no Senhor, de quem tem uma intimidade com o Senhor, sabe que Deus vai ouvir, sabe que Deus está com ele, não importa por onde ele passar, ele sabe que Deus sempre vai estar do lado dele, que Deus vai ouvir as orações dele. Agora chega exatamente o momento, o qual Elias vai falar com Deus, ou ele vai se apresentar a Deus. E hoje nós podemos também ver, muitos já não estão mais falando com o Senhor, muitos não estão mais preocupados em se apresentar para o Senhor. E por que muitas das vezes não está acontecendo isso? Por causa devido ao pecado, devido à pessoa ela ter deixado de buscar ao Senhor em primeiro lugar sobre a tua vida, ter colocado os seus afazeres na frente. Não que nós temos que deixar todos os nossos afazeres para para somente ficar buscando a Deus, não é isso. Mas nós temos que ter Deus como plano sobre todas as coisas em nossa vida. Nós temos que priorizar ao Senhor sobre as nossas vidas. Quando eu digo isto, é que a todo momento, tudo quando você fizer, consulte a Deus, busca a Deus, coloca a Deus no meio deste negócio, no meio da tua empresa, no meio das tuas dificuldades, no meio da tua alegria, no meio das tuas festas. E assim nós veremos que muito mais as coisas irão dar certo. E nos diz a Bíblia que agora Elias ele se punha a buscar o Senhor. Mas é interessante que o versículo qual nós vimos aqui, Elias ele fala que a Bíblia fala que Elias ele vai reparar, ou ele vai consertar o altar. É interessante essa passagem porque sendo Elias um homem
que tinha intimidade com Deus. Sendo Elias um homem que buscava ao Senhor, como assim ele teria então que estar reparando o altar? É aqui onde nós aprendemos uma lição muito grande sobre você pensar no teu próximo, sobre você ser uma pessoa intercessória. E Deus, ele vela e ele vê tudo isso. É interessante que quando Elias ele vai reparar o altar, é porque Elias sabia que o povo de Israel não buscava mais ao Senhor. Então Elias ele tinha que arrumar o altar em prol do povo de Israel. Tanto é que a sequência da leitura abaixo, pode observar, depois vocês dão uma lida, vocês vão ver que Elias ele repara e coloca as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Ali Elias estava pedindo misericórdia para que Deus perdoasse os pecados do povo de Israel, para que Deus viesse a reaver aquele povo como povo escolhido, um povo qual Deus havia tirado da terra do Egito, havia trazido eles à terra de Canaã, mas o povo, pela sua ingratidão, o povo pensando somente em si mesmo, o povo havia se distanciado do Senhor. Então Elias ele se vê na obrigação de interceder pelo povo e para que Deus use de misericórdia e possa responder. Porque a verdade é que Deus, ele muito bem poderia responder a Elias como respondeu em várias outras ocasiões. Mas aqui era algo o qual Elias queria fazer o povo entender que o povo tinha que se consertar com o Senhor. O povo tinha que reparar o altar. O povo tinha que entender que o Deus o qual eles serviam era um Deus vivo. Não era somente um Deus da boca para fora. Não era somente um Deus que diz, como se dizia, ou disse hoje também, Deus está no meu coração. Mas não temos coragem de adorá-lo, não temos coragem de ir buscá-lo. Só falamos no nome dele numa necessidade, numa dificuldade. Mas é certo é que Deus, ele está a todo momento, a todo instante, olhando para nós e dizendo, me adore, me busque, me clame. A Bíblia diz que Deus, no livro de Salmos, que Deus ele está procurando os verdadeiros adoradores. Me faz lembrar aqui também que quando Jó, ele ia se apresentar diante de Deus, ele apresentava os seus filhos que também não tinham compromisso nenhum com o Senhor. E Jó, nas suas orações, ele falava da seguinte forma, Senhor, se os meus filhos têm pecado em algo contra ti, que o Senhor possa os perdoar. E Deus ouvia as orações, porque há um poder muito grande no poder da oração intercessória. Então, aqui que nós aprendemos que quando buscamos ao Senhor, temos que reparar o nosso altar, como está a nossa vida diante de Deus, como nós estamos buscando a Deus. Porque uma vez que o nosso altar estiver reparado, estiver consertado, ou seja, se a minha vida está condizente com as Sagradas Escrituras, com a vontade do Senhor, você pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque Deus ele vai te responder. Porque Deus ele vai falar contigo, porque Ele é Deus fiel. A Bíblia diz que Ele é o Deus que tem ouvidos e não estão agravados, e que as tuas mãos elas não estão encolhidas. Então o que eu aprendo aqui, que todas as vezes que eu for buscar a presença do meu Deus, eu tenho que me reparar o meu altar diante do Senhor, ver como está a minha vida diante de Deus. Se o que eu estou fazendo tem agradado ao Senhor, se a minha vida espiritual está realmente incendiada pela presença do Espírito Santo. Então essa palavra que eu trago hoje, esta porção desta palavra, é para que nós venhamos reaver as nossas situações diante de Deus. Por que será que Deus não tem respondido? Por que será que Deus tem se mantido em silêncio? É certo que muitas das vezes Deus ele não nos responde, ou Deus se mantém em silêncio, porque Deus está tratando conosco no sentido espiritual para nos amadurecer. Mas muitas ocasiões é porque o nosso altar está quebrado. É porque muitas das vezes está faltando nós repararmos o nosso altar e fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. A Bíblia diz que quando Elias ele vai orar, quando ele se põe a orar, Deus responde e responde com fogo. A Bíblia diz que cai fogo, na sequência da leitura, vai observar que Deus envia o fogo sobre o holocausto de Elias, queima todo o holocausto,
bebe todo o fogo, ele lambe toda a água que estava ao rego daquele holocausto. Porque Deus, quando Ele vem agir sobre as nossas vidas, Ele age para que o nome dEle seja glorificado. Quando Deus Ele faz algo na minha e na tua vida, Ele faz para que surpreenda aqueles que estão ao nosso redor e até a nós mesmos. Porque Deus, quando Ele faz algo, Ele faz além daquilo que eu e você esperamos ou pedimos. Por isso que a Bíblia, no livro de Isaías, diz, Deus ele fala para Isaías, Isaías, diga para o meu povo que os meus pensamentos não são deles, e nem os meus caminhos são deles, porque os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos, e os pensamentos que eu tenho do meu povo é pensamentos de paz. Então que nesta palavra nós venhamos a cada dia nos preocupar com como está a nossa vida diante do Senhor, como está o nosso altar diante do Senhor, para que Deus ele possa responder a nossas orações e possamos ser bem-aventurados na presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que a cada dia mais nós possamos consertar o nosso altar para que quando orarmos possamos ver a resposta e o fogo de Deus caindo sobre o nosso holocausto. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro, ó Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo e peço a Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas e que a Tua chama, a chama do Teu Espírito, ela venha arder sobre os nossos corações e venhamos estar na Tua presença conforme a Tua vontade. Senhor, que a cada dia venhamos reparar o nosso altar diante de Ti, para quando apresentarmos o nosso sacrifício, Senhor, de oração, de louvor e de adoração, o Senhor possa responder, o Senhor possa receber. Por isso, Senhor Jesus Cristo, eu oro neste momento, em prol desta família, deste lar, deste pai de família, desta mãe, deste jovem. Entra, meu Deus, com uma grande providência. Ó Senhor, meu Deus, receba cada oração, cada clamor, cada gemido, cada lágrima, Senhor, por misericórdia, pois não somos merecedores. Mas a Tua misericórdia é que nos faz nós nos aproximar mais e mais de Ti. E é por isso que eu te louvo e te agradeço em o nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe de uma forma sobrenatural. E que este dia o Senhor possa derramar as ricas bênçãos dele sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe.